Então, nossa palestra hoje o tema está lá no quadro. Hélio Tinoco vai falar para nós, então é Natal. Feliz Natal. Meus queridos irmãos e irmãs aqui da Sociedade de Estudos Espíritas, irmão Tomé, aqueles companheiros que nos assistem pela transmissão através do Facebook, boa noite a todos nós. Como é que está a altura do som? Tá bom, gente? Está confortável? Pois bem, queridos, então é Natal. A gente vem ao longo da história da evolução do espírito imortal, passando por inúmeras experiências no mundo da matéria. Somos espíritos reencarnantes e reencarnando consecutivamente em busca de angariar recursos para o aperfeiçoamento moral. Durante esses períodos de várias encarnações, nós vamos construindo um banco de informações. Essas informações, elas se transformam muitas vezes em imagens e muitas vezes outras em lembranças. E de alguma maneira, através de um processo que nós não dominamos ainda, nós acessamos algumas questões mais profundas através de algumas lembranças mais superficiais. Vou explicar. Então, algumas vezes nós, por exemplo, ouvimos uma música antiga, e aquela música nos constrói uma emoção, nos leva a algum lugar, talvez um relacionamento do passado, ou talvez a alguém ou alguma situação. Essa ligação que a ciência moderna tem tentado exercer algum controle através da programação neurolinguística, onde eles vão adjetivar como sendo âncoras, ou seja, aquelas situações que me reportam a outras, nós não temos muito controle. Por exemplo, com relação ao Natal. Como é que nós leríamos essa frase? É claro que para ler essa frase vai haver um tipo de entonação que está baseada em registros que nós temos com relação ao Natal. Compreendem, meus companheiros? Pois bem, se aqui houvesse um grupo de crianças de uma creche, elas leriam assim, meio que gritando, então é Natal! Porque a lembrança, os registros que elas têm, são de ganhar presente, de Papai Noel, de alegria. Então seria assim. Mas, por exemplo, acontece com muitos de nós que já ao longo dessa encarnação sentimos a ausência de companheiros que nos antecederam ao retorno à pátria espiritual. Então nós lembramos no Natal daquelas situações onde reunimos a família completa e agora alguns não estão mais conosco. Então esse Natal traz uma certa nostalgia, uma certa tristeza. Conheço muitos que sentem assim. Então talvez esse companheiro lesse, então é Natal. Na verdade, meus irmãos, qual é o verdadeiro conceito de Natal? Porque viemos aqui essa noite para poder entender que o Natal vai muito além dos conceitos pessoais que nós formamos, das ligações de memória e de lembrança que formamos. Na verdade, o Natal talvez tenha passado por algum tempo como esquecido, é a comemoração da vinda de Jesus de Nazaré, o governador do planeta, o nosso mestre, que veio encarnar nesse planeta para nos oferecer um caminho de ascensão, através de um evangelho, segundo Emmanuel no livro Caminho da Luz, de amor e de redenção. Meus irmãos, talvez seja essa a comemoração mais importante que nós possamos fazer. Relembrar o nascimento de Jesus. E perceber o quanto esse espírito de altíssima evolução moral, pertencente à categoria dos Cristos, se doou em forma de sacrifícios para vir até nós, para nos contemplar com um caminho desafiador de autoevolução. Então a nossa proposta durante essa palestra vai ser a gente demonstrar, através de um raciocínio, o quanto nós podemos mudar, ajustar o nosso conceito a essa realidade magnífica de relembrar, de comemorar o Natal como sendo um dos dias mais especiais da história da humanidade. A nossa prece, então, é que a equipe espiritual do Tomé nos conduza, nos ampare, nos sustente, para que esses momentos nos sejam profundamente especiais e que nos façam sair daqui com uma ideia melhor com relação
ao Natal, vencendo aqueles resíduos, aquelas dificuldades naturais do passado. Então, que esses amigos invisíveis falem aos nossos corações. Pois bem, queridos, então é Natal. Poderíamos acrescentar ali, então já é Natal. Poderíamos acrescentar também, então já é Natal de novo. Meus irmãos, não é só uma sensação, não é só uma impressão. O tempo está passando rápido. Todos percebemos isso. Parece que esse ano ele desceu ladeira abaixo, passou extremamente rápido. E quando nós pensamos nesse Natal que já chegou de novo, a gente inevitavelmente é levado a um pensamento de questionar o tempo. Será, meus irmãos, que nós temos entendido que esse tempo que passa rápido, que parece que nós não temos como controlá-lo, é algo essencial? Será que temos utilizado de forma assertiva, produtiva, o tempo que Deus nos deu? Então, no primeiro momento, eu quero conduzir-nos num pensamento, para a gente entender se é que chegamos até aqui, e não foi por uma razão qualquer, viemos trazidos e conduzidos pelos amigos da luz, aqui, a essa casa, e a esse momento da nossa encarnação. Será que nós temos aproveitado bem a oportunidade, o tempo que Deus tem nos oferecido? Há uma questão do Livro dos Espíritos, para a gente poder aprofundar nesse raciocínio, é a questão 799. Kardec pergunta assim a espiritualidade, com relação ao, referindo-se ao progresso da humanidade, ele pergunta assim: como pode o Espiritismo contribuir para o progresso da humanidade? E os Espíritos respondem a Allan Kardec dizendo: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o Espiritismo, faz com que os homens enxerguem, encontrem os seus verdadeiros objetivos. E no segundo momento da resposta, ampliam dizendo assim: deixando a vida futura destabelada pela dúvida, o Espiritismo é uma ciência que nos prova a realidade do mundo espiritual através de experimentos inquestionáveis. E diz mais: o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Então, na visão espírita, esse momento, o momento presente, é o mais importante da sua e da minha e da nossa história reencarnatória. Porque, meus irmãos, agora nós podemos fazer diferente. Agora nós temos o poder pessoal de fazer uma escolha mais acertada. Chico Xavier, em uma das frases que muito marca a sua presença entre nós, teria nos dito que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Entendemos, meus irmãos, entendamos o teor da fala de Chico Xavier. Então não dá para voltar atrás. Algumas vezes nós somos infantis e agimos como que verdadeiras crianças e pensamos que podemos voltar no tempo. E voltamos de uma forma covarde. Então voltamos, por exemplo, àqueles dias da ignorância, há 30, 40 anos atrás, quando nós optamos por fazer um aborto, por exemplo, e voltamos lá e nos condenamos por isso, e dizemos: se eu pudesse voltar atrás, eu não faria aquele aborto. É um engano. Se pudéssemos entrar numa máquina imaginária, voltar no tempo, há 40 anos atrás, agiríamos da mesma forma que agimos. Era a bagagem emocional que tínhamos, era a bagagem intelectual e moral, mas o que acontece é que voltamos lá atrás com a cabeça que temos hoje. Não é verdade, éramos aquilo que éramos. No entanto, meus irmãos, Chico Xavier amplia para a realidade de que qualquer um de nós, e entre esses qualquer um de nós, estão incluídos os desencarnados presentes aqui, podemos começar agora e fazer um novo fim. Talvez seja por isso que o momento presente recebe o nome de presente, uma dádiva de Deus, onde nós podemos sim trabalhar os nossos corações, aceitar a nossa história, aceitar a nossa imperfeição e nos dar o direito de abraçar a possibilidade de reiniciar a nossa história, a fim de que possamos criar um novo final. Então observem que, falando desse agora, há uma fala de Jesus de Nazaré, no capítulo de número 4, Evangelho de João, versículo 23, aonde o Senhor teria nos dito: mas a hora vem,
e agora é. Vejam o que ele diz do momento atual, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Meus irmãos, eu queria colocar aqui um asterisco nesse agora é, porque daqui a alguns slides eu vou resgatar para formarmos um pensamento. Mas nesse instante eu queria trabalhar a questão de verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Ao longo da formação do pensamento religioso, nós naturalmente fomos levados a interpretações. E talvez algumas dessas interpretações, elas foram variando por caminhos de inverdades. Qual é a visão espírita com relação àquele que adora em espírito e em verdade? Esse que o Pai procura. Será que tem achado em mim um verdadeiro adorador? Porque adorar em espírito, na visão espírita, é aquele que adora com consciência de que ele é um espírito imortal. Ele sabe que ele está passando pela vida material, mas ele entende. Ele consegue perceber-se espírito. Quando Allan Kardec vai inquirir os benfeitores espirituais na questão 918 de O Livro dos Espíritos, quando ele introduz a ideia do homem de bem, ele pergunta assim: por que indício se pode reconhecer num espírito a evolução? Quais são os índices que mostram que ele vai avançando na hierarquia espiritual? E os amigos espirituais trazem 2 pontos a Allan Kardec. Dizem inicialmente: reconhece-se essa evolução quando o espírito cumpre a lei de Deus. Então, o primeiro quesito para a gente evoluir moralmente, para avaliar nossa evolução, é entender se estamos compreendendo a lei de Deus, e isso é uma busca que passa por escolhas, que vai me convidar ao estudo, à leitura salutar e edificante, e à aplicação da lei à vida. Então, o primeiro índice de como seríamos um ser evoluindo, se estamos aplicando a lei de Deus à vida. E no segundo momento ele diz: quando o espírito antecipadamente vivencia a vida futura. Ou seja, quando ele, embora num corpo material, aprisionado aqui, ele procura viver com uma visão mais abrangente de ser ele um espírito imortal. Então, as 2 características para aqueles que adoram em espírito: a consciência espiritual. E no segundo momento ele ainda fala que os verdadeiros adoradores adorarão em verdade. O que é adorar em verdade, meus irmãos? Ao longo dessas encarnações que todos nós passamos, aprendemos a dissimular, aprendemos a ser hipócritas, fingimos, às vezes até inconsciente ou algumas vezes conscientemente, ser para o outro aquilo que não somos. Queremos esconder defeitos, não queremos que os outros vejam os nossos defeitos, vejam-nos como somos. Então essa natureza infantil muitas vezes nos faz acreditar que podemos nos esquecer, nos esconder de Deus, quando na verdade somos convidados a adorar em verdade. Então eu adoro a Deus quando eu admito que eu tenho dificuldades, as assumo. Meus irmãos, não tem problema ter defeitos, nós temos. É da natureza ainda do ser que evolui. A imperfeição faz parte de nós. Não tem problema cometer erros. O problema está em cometer erros racionalmente, voluntariamente. Sabemos que está errado e continuamos cometendo. No entanto, a nossa luta deveria ser por sermos honestos com a gente mesmo, reconhecendo minha dificuldade, dizendo para Deus: Senhor, eu ainda sou irritadiço, eu ainda me desespero, sou ansioso, eu não queria ser assim, mas é a minha realidade. Me ajuda, me fortalece, me faz encontrar os mecanismos que vão me auxiliar a vencer gradualmente, dentro do meu tempo, esses defeitos no caminho da perfeição moral. Isso seria o adorador que adora em espírito e em verdade. Mas resgatando aquela questão do tempo, é Paulo de Tarso que, escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, declara assim: então
enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Nos convocando, meus irmãos, a aproveitar o tempo para fazer o bem. Questione o seu coração. Será que não temos desperdiçado oportunidade de fazer o bem? Muitas vezes passamos por elas sem perceber. Talvez não estamos preocupados com isso. No entanto, Paulo reconhece que o trabalho do bem, que a escolha pelo bem, é um dos ingredientes fundamentais para nos fortalecer na fé e na caminhada de renovação moral. Mas seguindo esse mesmo raciocínio, Paulo de Tarso, então, eu vou trazer uma fala do Evangelho segundo o Espiritismo. Perdão, Evangelho de Chico Xavier, um livro do Carlos Bacelli, que os companheiros, por certo, conhecem. Um livro em que Carlos Bacelli faz algumas declarações onde ele conta falas de Chico Xavier que lhe foram feitas pessoalmente. E nesse livro, no item 17, Chico teria dito a Bacelli: a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Talvez aquela dor de uma espécie de remorso, quando diante de um retorno à pátria espiritual, livre das amarras do corpo físico, livres das ilusões da matéria, nos damos conta de que poderíamos ter utilizado o nosso tempo e o nosso momento de forma mais construtiva e assertiva. No entanto, meus irmãos, já é Natal. Já é Natal, mais uma vez, a pergunta poderia ser: e agora? Esse tempo que corre aceleradamente. O que podemos fazer, de alguma maneira, para ter um certo controle? Ou seja, como poderemos fazer para aproveitá-lo melhor? E observemos, meus irmãos, que esse Natal agora, eu quero resgatar aquele asterisco colocado lá atrás, na fala de Jesus em João 4, 23, todos se lembram? Diz Jesus: mas a hora vem e agora é. É como se ele dissesse: olha, o momento mais importante da sua história é agora. É agora que você pode se tornar senhor de si mesmo. E de forma mais amadurecida, fazer as escolhas corretas, a fim de olhar para o futuro mais esperançosamente. Há uma fala de um filósofo americano, também político, editor de jornais e inventor, chamado Benjamin Franklin, do século XVII, não é, Roberto? Onde ele vai dizer-nos assim: a maior loucura que um homem pode cometer é a de tentar continuar fazendo aquilo que ele sempre fez e esperar por resultados diferentes. Seria a maturidade do espírito mortal olhar para o resultado atual e perceber que ele é fruto das minhas escolhas? Se não me satisfazem mais os resultados, não deveria eu, inteligentemente, mudar os investimentos de capital espiritual e emocional? Não deveria eu começar a repensar a questão do perdão? De voltar atrás, de ser flexível, de começar a trabalhar em mim a escolha pelo caminho do bem? Pois bem, queridos, avançando nessa questão da hora é agora, a gente pensa numa questão de urgência. O momento é urgente. E eu trouxe aqui uma sequência de falas trazidas pelos benfeitores espirituais no Evangelho segundo o Espiritismo e vou atrelar a duas outras do livro A Gênese de Kardec, aonde nós vamos tomando consciência de que somos senhores de nós mesmos, mas precisamos tomar essa posição. Na verdade, precisamos retomá-la, porque o tempo é urgente. A primeira, o prefácio, quem escreve, quem dita, é o Espírito de Verdade. Aquele que trouxe-nos a codificação, que liderou uma pleiade de espíritos superiores para nos trazer os esclarecimentos que temos hoje para caminharmos em direção à conquista da paz, do equilíbrio, da felicidade. Diz ele assim: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Ele afirma que são chegados os tempos.
E o ano, meu irmão, minha irmã, é 1864. Esse livro é lançado no mês de abril. Mas observemos que ele fala, então, que são chegados os tempos onde nós compreenderemos quais são os nossos verdadeiros interesses e qual é o verdadeiro sentido. Guardem, verdadeiro sentido. O segundo texto atrelado a esse, ainda permanecemos no Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, agora o capítulo 1, o item 5, num comentário de Allan Kardec no item O Espiritismo. Kardec diz assim: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados. Meus irmãos, alguns não entendem bem essa necessidade de um complemento, mas nós sabemos que o caminho que percorríamos não estava sendo suficiente para nos aproximar do coração de Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, a religião do passado nos alimentou a discórdia, o separativismo. Aprendemos lá atrás, aprendemos a vingança, o preconceito. O Espiritismo vem então como um complemento da fala de Jesus para nos apontar quais são os nossos verdadeiros interesses e qual é o verdadeiro sentido da vida. Guardem, no segundo momento, o terceiro momento, atrelando a essa ideia, é o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem escreve é um espírito israelita. E diz-nos o companheiro, são chegados, ele nos diz assim, são chegados tempos em que os ensinamentos do Cristo, são chegados tempos, cadê o israelita? São chegados, ele diz, está ali, em que são chegados tempos em que hão de se desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão designados por Deus. Então há uma visão espiritual trazida por Jesus, implantada num projeto onde ele diz que um dia seremos um único rebanho, teremos um só pastor, mostrando o progresso moral da humanidade. Esse espírito israelita, agora sim, João Evangelista, completando essa última ideia para adentrarmos aos textos da Gênese, no item 8, vai dizer assim: meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Então nós vamos entender que as verdades, na verdade, dão um sentido diferente à vida. Meus irmãos, o verdadeiro sentido é o sentido espiritual. Talvez a gente já tenha até compreendido isso intelectualmente, mas será que temos nos forçado a sentir? Será que entendemos de fato que somos um espírito? Sim, porque atrelados à matéria, as sensações, o contato, o tato, muitas vezes nos enganam, nos engodam, e nós passamos a acreditar que somos um corpo, quando na verdade simplesmente temos um corpo. Esse sentido verdadeiro, João Evangelista prossegue dizendo, com relação ao Espiritismo, que iria nos ensinar o sentido exato das parábolas, aquelas que lá atrás nós não compreendemos, e numa tentativa, até muitas vezes honesta, de fazer uma compreensão, criamos dogmas e teologias. Mas João Evangelista prossegue dizendo assim: vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Queridos, é corajoso. Temos que ter a coragem de olhar para o nosso momento atual e perceber que nossos investimentos no passado nos causaram débitos, dívidas e dificuldades atuais. E necessário se faz que, tomando essa consciência, sem amedrontarmos-nos, mas apenas conferindo a realidade, possamos decidir por tomar novas decisões. Então, o nosso passado, há uma correlação, a chamada grande lei de causa e efeito, construída pelo Espiritismo, é bem verdade, iniciada lá com Jesus e com Paulo de Tarso, mas completada no século XVIII, quando nós recebemos a terceira grande revelação. Nessa sequência de ideias, João Evangelista arremata dizendo assim: digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta
no horizonte. Meus irmãos, nós verificaremos, temos visto um fenômeno acontecendo. A humanidade começa a entender a necessidade de evolução moral, de estar juntos, da fraternidade. Não é uma suposição, é algo que acontece em todos os orbes que evoluem. É o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá conta, dizendo que todas as civilizações, todas as humanidades, passam por 3 estágios. O primeiro da barbárie, a segunda, a da civilização material, onde o que é importante é o ter, até que elas percebem que esse sistema falha e dá entrada à chamada civilização moral, onde o mais importante é ser. Se olharmos o contexto do momento mundial, muitas são as organizações, muitos são as entidades religiosas que estão se aglomerando no sentido de promoverem o bem pela humanidade. Algumas vezes nós somos bombardeados com ideias pessimistas quando não verificamos, quando não olhamos, meus irmãos, que o Espiritismo vai se expandindo. Os seus postulados vão permear as religiões, as instituições. Nós vemos isso, um crescimento, um grande crescimento numérico, inicialmente numérico, mas que vai influenciar decisivamente nas escolhas da humanidade, no sentido de construir fraternidade em nossos corações. Mas João Evangelista fecha dizendo assim: e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume das montanhas. Esse enviado, Jesus. Queridos irmãos, poderíamos nos perguntar o que tem isso a ver com o Natal? Tudo. Quando Jesus faz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 e 32, 2 declarações, ele está dizendo quem ele é. No primeiro momento ele nos diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor dizendo que pode iluminar os nossos caminhos. Para essa condução, por esse projeto que vai passar pela decisão e pela escolha pessoais de cada um de nós, mas que podem nos mostrar e vencer as velhas trevas da ignorância, aquelas trevas que precisamos nos libertar delas. Por isso que no segundo momento, João 8,32, a fala do Senhor é assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, poderíamos nos perguntar, libertar de quê? Libertar do velho homem, desses conhecimentos perversos do ontem, mas libertar acima de tudo da ignorância, do desconhecimento, que quantas vezes mais tem nos levado a escolhas equivocadas. E observe, queridos, que vão produzir resultados inevitáveis, e muitos deles que nós não queremos recebê-los, mas que vêm como resultado de lei. Deveríamos pensar: será quais os investimentos que temos feito hoje? Será que eu tenho compreendido de fato a Jesus? Que tem a ver isso com o Natal? Meus irmãos, é hora do nascimento do Cristo em nossos corações. Esse é o grande objetivo do Natal. A última fala, entrando agora no livro A Gênesis, depois eu resgato mais uma sobre a questão do são chegados os tempos, está no capítulo 18 do livro A Gênesis de Kardec, item 25, onde Kardec diz assim: o Espiritismo não cria renovação social. Não é ele, observem. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Nós já entendemos que não adianta ficar cercado de grades, num condomínio fechado, enquanto lá fora fingimos não enxergar a miséria e a fome. É preciso sermos mais justos, mais humanitários, mais amorosos, trabalhando em prol do outro, porque a humanidade necessita desse intercâmbio de afetividade. Meus irmãos, viemos ao planeta para aprender a amar. O grande objetivo da vida é aprender a amar, e esse amor é ensinado e exemplificado por Jesus quando ele nasce em nossos corações. Então observemos que na sequência, Kardec completa dizendo assim: pelo seu poder modalizador. Então o Espiritismo tem um poder modalizador. Diz também, por suas tendências progressistas,
pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, completa. O Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso, é ele contemporâneo desse movimento. Então nós percebemos que a ferramenta utilizada pela espiritualidade para trazer-nos a consciência, a verdade de Jesus, é o Espiritismo, que nós precisamos, meus irmãos, divulgar e levar adiante. Há um grupo de espíritas que, talvez muito preocupados com a não dogmatização do Espiritismo, faz até algum sentido, são extremamente zelosos, chamam ao movimento de divulgação de proselitismo. Não é verdade, meus irmãos, não podemos ser prosélitos. Não temos o direito de afirmar que só nós espíritas estamos salvos, não é por aí mais. Mas nós temos a obrigação de informar os que estão conosco dessa realidade espiritual. Daí, Emmanuel, no livro Estude Viva, no capítulo de número 40, que tem como título Socorro Oportuno, ele vai nos declarar que a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a caridade da sua própria divulgação. Nós temos a obrigação, como trabalhadores, como incluídos nos grandes trabalhadores da última hora, de levar essa mensagem e consolar os corações. Mas o complemento da informação de Kardec diz assim, que o Espiritismo surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também, para ele, os tempos são chegados. Então é chegado o momento, meus irmãos, então é Natal. É Natal mais uma vez, então é Jesus de novo. É Natal e é Jesus. Uma oportunidade que recebemos essa noite de Natal para questionar nós mesmos. Qual a importância de Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Talvez ainda permeado pelas marcas do passado. Temos até uma profunda admiração. Um grande profeta. Um homem que dividiu o calendário romano em antes dele e depois dele. Um homem que impactou a sociedade com frases bombásticas, tais quais: amai vossos inimigos, pagai o mal com o bem, perdoai 70 vezes 7, mas seria só isso? Seria só essa figura admirável? Quem é o Cristo para mim? Será, meus irmãos, que não seria a hora de a gente começar a abrir o nosso próprio coração para que esse Jesus, modelo e guia da humanidade, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, não se transforme também em guia e modelo pessoal? Porque esse é o objetivo. Esse, meus irmãos, é o grande desafio. A nossa luta é milenar. De um lado, o império do egoísmo, do orgulho, da vaidade, as chagas da humanidade, segundo Kardec, e do outro lado, o Evangelho de Jesus. Desafiador. E quantas vezes, meus irmãos, durante vidas, temos feito a opção pelo ego? Não seria a hora agora de mais amadurecidos, de posse da ferramenta espírita, darmos um passo na direção contrária, na direção de Jesus, para que efetivamente possamos conquistar em nossos corações, podemos caminhar e galgar mais degraus em direção à felicidade verdadeira? Não seria isso, meus irmãos, a nossa realidade? Pois bem, queridos, voltando para cá, o Jesus faz-nos um convite. Está ali no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, aonde João Evangelista, agora encarnado, exilado na ilha de Patmos, uma ilha grega pertencente ao Império Romano, ele escreve o último livro da Bíblia. E em alguns momentos, quem conhece o Apocalipse sabe disso, João Evangelista, ele parafraseia Jesus, ele fala como se ele fosse Jesus. E nesse versículo, meus irmãos, ele faz a seguinte declaração: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. O Senhor vai bater suavemente à porta do nosso coração, nos convidando a conscientemente, aceitando, exercendo o livre-arbítrio, abrir a porta para que ele entre. E observe que ao entrar,
iniciaremos um processo de intimidade. Sentar à mesa com o Senhor, comer com Ele, comer frente a frente com Ele. Meus irmãos, mas isso é uma escolha. Há um pintor inglês chamado William Homewood, que ele fez uma obra que, quando foi apresentada pela primeira vez numa galeria da Europa, os críticos fizeram uma censura. Disseram: William, o seu quadro não é bom. O seu quadro tem defeitos. E ele perguntou: mas qual é o defeito? E disseram para ele: William, o seu quadro está faltando a fechadura da porta. E ele sorriu e disse: não está faltando. A fechadura é pelo lado de dentro. Só nós podemos abrir, meus irmãos, o coração para que o Cristo nasça dentro de nós. Porque o Natal verdadeiro, o sentido verdadeiro do Natal, alheio ao que eu relaciono nas minhas lembranças do passado, é o nascimento de Jesus no coração do homem. Personalizando Natal, o nascimento de Jesus no meu próprio coração. A pergunta é, meus irmãos, será que o meu coração é uma manjedoura? Nessa noite de Natal, eu estou pronto a receber o Nazareno dentro de mim? Eu estou disposto a abrir o meu coração para que ele nasça em mim? Durante a história da humanidade, nós criamos algumas ligações com o Natal, algumas que já convencionadas, mas, por exemplo, a questão das guirlandas. Vem de uma cultura romana, era usado para colocar nas portas das casas, no sentido de atrair ou desejar a saúde. Mais tarde, no século III, nós aderimos a essa ideia, trouxemos essa ideia para a questão do Natal de Jesus, atrelamos ao solstício de inverno, ao culto a deusa Mitra, mas enfim, colocamos nas portas das nossas casas durante esse Natal, colorido, vivo, bonito. Será, meus irmãos, que meu coração está pronto a ser uma guirlanda? Ou será que ele tem sido uma coroa de espinhos? Sim, porque o Senhor veio ao planeta e desde o primeiro momento nós o quisemos matá-lo. Talvez por medo de sermos desafiados a olhar a nós mesmos e fazer mudanças que não são confortáveis, mas que são necessárias para dar um avanço na nossa moralidade de espíritos imortais que somos. Quando ele veio ao planeta, nós quisemos matá-lo. No seu nascimento, episódio do seu nascimento, Mateus vai narrar a história de Herodes o Grande, que quando os reis magos passaram pela Palestina e o encontraram, disseram: estamos em busca do rei dos judeus. Nasceu o rei dos judeus. Estamos levando presentes. E Herodes ficou preocupado e pensou: vou fazer um projeto para matar esse menino. E disse aos magos: então, quando vocês os encontrarem, voltem e me digam onde está, porque também quero ir adorá-lo. Queria matá-lo. No entanto, ao encontrar Jesus, o menino, os magos foram alertados por um anjo que disseram do projeto de Herodes e voltaram por um outro caminho. E quando Herodes percebeu que fora enganado pelos magos, deu ordens aos seus homens que matassem todos os meninos recém-nascidos de ir lá na cidade de Belém. Mas o que ele não sabia é que o mesmo anjo teria orientado José e Maria para irem para o Egito. Segundo os números históricos, Herodes o Grande mandou matar 10.000 meninos que haviam nascido em Jerusalém, que haviam nascido em Belém. No entanto, depois da morte de Herodes o Grande, Maria e José e Jesus voltaram a Nazaré. Mas nós queríamos matá-lo. Naquele primeiro momento, não conseguimos. Meus irmãos, eu digo que nós queríamos, porque, segundo Emmanuel, no livro Inspiração, nós somos herdeiros de nós mesmos. Talvez lá atrás, fôssemos um daqueles que matou aquelas crianças, ou que queríamos dar fim a Jesus. No entanto, meus irmãos, os tempos passaram, um amadurecimento nos veio. O que significa o Natal para mim? Será que eu quero ainda matar a Jesus? Será que eu compreendo? Porque mais para frente, na história de Jesus, nós o matamos. Nós o levamos a um calvário, a uma cruz que ele não merecia. E colocamos, impusemos nele, em sua cabeça, uma coroa irônica de espinhos. Um rei com uma coroa
de espinhos, nós o matamos. João Evangelista, ainda em Pátimos, ainda no Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e o final do versículo 5, diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O Messias do planeta Terra veio até nós, preferiu vir para nos dar o evangelho de redenção e de amor, e nós o matamos. No entanto, na sequência da fala de Jesus, é dito: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, nós temos o direito de recomeçar a nossa história. Arrependimento é voltar atrás e começar a construção das primeiras obras, que é o reino de Deus dentro de nossos corações. O reino do Senhor dentro de nós. Estamos encarnados aqui para isso, para permitir que Jesus reine em nossos corações, embora seja-nos o reino pessoal. Mas é hora de arrependimento. Quem sabe é hora de tirar a coroa de Jesus e tirá-lo também da cruz. Talvez mantivéssemos a placa. Os copeiros vão se recordar, Lucas e Mateus registram isso. Eram 15 horas da tarde, era 15 horas, a hora nona do calendário romano. Sexta-feira que antecedia o domingo de Páscoa, Jesus morre na cruz. E ao tombar a cabeça para o lado, um fenômeno aconteceu. Escureceu, ficou completamente noite. O véu do templo de Salomão rasgou-se ao meio. Um véu de aproximadamente 40 centímetros de espessura. Houveram terremotos. E diante daquela cena, Pôncio Pilatos mandou que fizesse uma placa dizendo: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E a colocou, reconhecendo que aquele que ali morria não era um homem comum. Reconhecendo o próprio Pilatos, o equívoco do seu julgamento leviano. Assumiria, pelo menos no seu coração, inicialmente, que havia cometido um erro. Meus irmãos, nós matamos a Jesus. Estamos divididos ainda hoje. Será que meu coração é uma guirlanda? O meu coração é uma coroa de espinhos? Será que meu coração é uma manjedoura? Eu sou disposto nessa noite de Natal a entender que preciso fazer um esforço e uma escolha para que ele nasça em mim, efetivamente, de verdade nasça em mim, ou meu coração ainda é uma cruz? Quantas vezes, meus irmãos, temos matado a Jesus? Já sabemos o que temos que fazer e voluntariamente não fazemos. O Senhor nos convidou a uma convivência harmoniosa com todos. Nos convidou ao perdão. E quantas vezes não perdoamos voluntariamente? Matamos a Jesus. Quando lemos a Bíblia e lemos sobre os fariseus, o martírio do Cristo, as chicotadas, as cusparadas no rosto, os tabefes, ficamos com raiva dos fariseus. E quantas vezes temos sido nós, os fariseus modernos, fazendo exatamente a mesma coisa, negando, traindo o Senhor? Meus irmãos, não seria a hora de começarmos a trabalhar o nosso coração? Porque os tempos são chegados. E a última referência, na sequência de ideias, todos me acompanham? Capítulo 18, item 1, do livro A Gênesis, um livro de 1868, são chegados tempos, diz assim: dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Meus irmãos, o mundo vai se regenerar, e nós somos participantes disso. O convite de Jesus é que eu resgate a verdade em mim, não para ficar com ela somente para mim, mas para dividi-la, para reparti-la, para entregar para o outro. Emmanuel, benfeitor espiritual de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, lição 17, escreve assim, pelas mãos de Chico Xavier: os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Meus irmãos, não há privilégios, somos todos participantes do grande movimento regenerador do planeta, começando por regenerar nossos próprios corações, que vai exigir o desafio, que vai exigir o embate pessoal. Quando o Senhor nos alertaria, em Lucas 9, 23, dizia assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, vença o egoísmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não nos enganou, há uma cruz a tomar, meu irmão, há uma cruz a tomar.
a cruz da evolução moral, que vai exigir muitas vezes que eu me desagrade para agradar o Nazareno. Será que compreendemos isso? O teor dessa importância que temos que agir em nós mesmos? Porque não haverá facilidades. Ele está dizendo, o Cristo aguarda por você. E diz mais, ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e o intensifiquem. Será que nossas mãos têm sido extensões das mãos de Jesus? Será que a minha mão tem agido como o coração de Jesus nos solicita a agir? Pois bem, queridos, voltando, fazendo o link agora com a lição 78 também do Fonte Viva, Emmanuel vai dizer assim, a cada novo dia da tua experiência humana, recebes valioso concurso para que os resultados da presente encarnação te enriqueçam de luz divina pela felicidade que transmite aos outros. O mecanismo perfeito de Deus para vencermos o egoísmo, para vencermos o orgulho, será a caridade voluntária promovendo a felicidade no coração dos outros. É interessante que esse mecanismo, quando Allan Kardec vai questioná-lo, na questão 938A, ele faz o seguinte comentário: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. É uma necessidade, faz parte da lei de sociedade. Não podemos ser seres isolados. Precisamos amar e ser amados. Num projeto de felicidade, olha o complemento, diz assim, um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra é o de encontrar corações com que o seu simpatize. E faz o fechamento, olha que interessante. Dá-lhe ela, assim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. E fecha dizendo, desse gozo está excluído o egoísta. Todas as vezes, meus irmãos, que nós priorizamos nossas ações para beneficiar os outros ou pensamos no bem geral, estamos contribuindo para o movimento de regeneração. Porque contribuímos para regenerar nós mesmos. Não podemos mudar a ninguém, queridos. Nem muito menos querer mudar o mundo sozinhos. Mas podemos mudar o nosso mundo íntimo, mudando o nosso conceito. Certa ocasião, um repórter dirigiu-se a Madre Teresa de Calcutá e disse, irmã Madre Teresa, o que eu posso fazer para mudar o mundo? E ela disse, você quer de fato mudar o mundo? Você quer de fato a paz do mundo? Então vá para casa e ame sua família. Meus irmãos, não é exigido de você, nem de mim, nada mirabolante. Não, apenas a compreensão do Evangelho e a tentativa honesta de aplicá-lo no dia a dia. Desafio? Claro que sim. Quem disse que o Espiritismo era fácil, meus irmãos? Quem disse isso? Nunca nos disseram isso. Fomos alertados. Haveríamos de olhar para nós mesmos com um olhar honesto e procurar lutar a grande luta interior que Paulo de Tarso vai chamar de o bom combate. Vencer o homem velho amorosamente, gradualmente, e no lugar dele, deixar nascer o homem luz que seremos um dia. O Cristo que seremos um dia. Há um poema atribuído à Cora Coralina, há questionamentos com relação à autoria, mas eu encontrei que diz assim, enfeite a árvore da sua vida com guirlandas de gratidão. Meus irmãos, será que nós temos agradecido? Eu quero desafiar você uma postura nova em 2020. Começar a agradecer. O agradecimento é a ferramenta mais importante que vai nos ajudar a desenvolver o sentimento de gratidão. Quantas vezes apenas focamos no que está faltando, no que é ruim. Esquecemos de ser gratos a Deus por inúmeros benefícios que Ele tem nos dado todos os dias. Será que temos agradecido quando acordamos e podemos usar um banheiro? Será que temos agradecido a água potável, o alimento, a roupa, a família? Comecemos a agradecer, é a proposta. Mas segue com a Coralina dizendo, coloque no coração laços de cetim, rosa, amarelo, azul, carmim. Decore seu olhar com luzes brilhantes, estendendo as cores
em seu semblante. Meus irmãos, esquece o cinza, esquece o opaco. Temos que brilhar. Colore a sua vida. Olhe o lado colorido da vida. Olhe o lado otimista, o lado positivo. Todos nós passamos por dificuldades e dores. Não há entre nós nenhum que não as tenha. Mas estamos aqui para entender que dores e dificuldades são ingredientes, possibilidades que nos ajudam a avançar moralmente. Não são ruins. Eles têm uma aparência ruim. Mas por detrás deles há bênçãos escondidas. Agradeça a dificuldade. Sorria, comece seu dia alegre, a alegria que vem do coração, a alegria que vem de Deus, por termos compreendido a nossa limitação e imperfeição, mas ao mesmo tempo sabendo que mesmo assim podemos avançar gradualmente, fazendo esforços que nos cabe fazer, sem nada demais. Mas quando a Coralina completa dizendo, em sua lista de presentes, em cada caixinha embrulhe um pedacinho de amor, carinho, ternura, reconciliação, perdão. Meu irmão, minha irmã, talvez a gente esteja planejando dar um bom presente àquelas pessoas que amamos. Mas eu quero te afirmar, o que eles mais querem é o carinho, o perdão e o amor. Qualquer tipo de presente material vai envelhecer, vai perder do valor, vai perder o sentido, vai ser esquecido. Mas se você presenteá-los com ternura, com perdão, reconciliação, jamais esquecerão. Para fechar o poema de Coralina, ela diz, tem presente de montão no estoque do nosso coração e não custa nem um tostão. E conclui, a hora é agora. Enfeite seu interior, seja diferente, seja reluzente. Meus irmãos, a hora de brilhar é agora. Então, quando nós pensamos em Feliz Natal, pensamos e devemos pensar em Feliz Natal com amor. E com o amor de Jesus. E Feliz Natal com Jesus. Será que a ideia que temos do Natal tem esse significado? Será que Jesus, de fato, faz parte da minha história? Será que nessa noite eu vou ter a coragem de convidar a minha família, interromper aquele barulho natural e dizer, meus irmãos, vamos fazer uma leitura, vamos fazer uma prece, vamos parabenizar Jesus? Passamos pelo Natal, muitas vezes como se Jesus nem sequer existisse. Não importa, para Ele o que vale é a permissão pessoal de que Ele nasça em nossos corações. Passaram-se quase 2000 anos, 20 séculos, daquele julgamento onde nós matamos a Jesus. E Pôncio Pilatos, segundo uma literatura paralela, não aprovada pela FEB, já teria até se convertido. Mas a pergunta que ele faz aos judeus ali reunidos, influenciado por uma turba de inimigos invisíveis e também por judeus encarnados, a pergunta é, o que faremos de Jesus chamado Cristo? Naqueles dias nós gritamos, nós clamamos, crucificam, crucificam, crucificam. Preferimos que soltasse um ladrão comum, Barrabás, e matamos a Jesus. Passaram quase 20 séculos, nos é oferecido o amadurecimento espiritual, não somos mais aqueles homens do passado, compreendemos, temos compreensão intelectual, evoluímos sim moralmente, mas a pergunta de Pôncio Pilatos ainda retumba nos nossos ouvidos. O que faremos de Jesus chamado Cristo? Será, meus irmãos, que nessa noite de Natal o meu coração vai ser a manjedoura? Será que se Maria batesse a minha porta, eu a acolheria e permitiria que ela entrasse e que depositasse em mim, no meu coração, o Filho amoroso, o Salvador do planeta, o Messias da terra? Será que a minha resposta à pergunta de Pôncio Pilatos seria qual? Saímos daqui, meus irmãos, para meditar na nossa responsabilidade diante das novas escolhas nos oferecidas hoje. O que fazer de Jesus chamado Cristo? Muita paz, queridos. Deus nos abençoe a todos. Feliz Natal.